Eu começo esse vídeo com uma pergunta. Existe alguma coisa mais fofa do que o Grogu tentando pular? No fundo, esse episódio tem duas coisas acima de tudo. Ele é como se espera de um penúltimo episódio, ainda mais quando tem uma guerra prometida. Ele é um episódio de preparação, ou seja, um episódio que coloca todas as cartas na mesa para no último episódio poder resolver tudo aquilo que tinha sido aberto anteriormente, e ele é também um episódio que confirma essa ideia de Mandoverse, como estamos chamando, né? Universo do Mando. Ou seja, algo que eu até tinha comentado já no episódio passado, uma série de séries que se passam mais ou menos no mesmo tempo e estão completamente interligadas e vão ter crossovers o tempo inteiro. Essa série é o livro de Boba Fett, só que a gente tem 2 episódios praticamente sem Boba Fett. O passado ele não estava e esse ele aparece muito pouco, em alguns poucos segundos. Ou seja, é a ideia de que esse universo de séries próximas, né, a gente vai ter a da Ahsoka, a gente vai ter o Rangers of New Republic, entre outras séries que devem se passar nesse mesmo universo. E aí você mostra que todas essas séries estão interligadas, que essas séries elas não vão ter necessariamente uma mesma história, um mesmo protagonista em todos os episódios, coisa do tipo. É um movimento que Star Wars faz pela primeira vez dessa forma em live action, né? As séries animadas tinham um pouco, né? Principalmente as HQs faz bastante isso, de ter quadrinhos que são crossovers entre várias linhas de quadrinhos e tal, mas em live action é algo novo e vamos ver como Star Wars vai lidar com isso, porque Star Wars tem muito essa lógica no universo expandido, acima de tudo, de você poder contar pequenas histórias que não vão influenciar em toda a galáxia ou talvez não tenham grandes consequências. A partir do momento que você junta várias séries, né, essa daqui é a segunda ainda, eu tô falando várias séries e tal, essa ainda é a segunda, mas deve acontecer com as séries que vêm por aí também, quando você começa a juntar, você também exige do público que o público acompanhe todas essas séries. Então eu quero ver como o público vai lidar sabendo que vai ter o público, por exemplo, que gostou de The Mandalorian, mas não começou a ver o livro de Boba Fett, agora vai precisar ver. É um passo arriscado, mas é algo que a Disney tem tentado fazer com várias de suas obras, de colocar essa ideia de você precisa consumir o Disney Plus. O Disney Plus vai ser o serviço mais importante para você, porque para entender uma, você vai ter que ver várias, esse tipo de coisa. Eu confesso que eu, como grande fã de Star Wars que sou, fico muito feliz com essa escolha, ainda mais porque aqui a gente vai ter também personagens das HQs vindo para a série, como é o caso do Chrysanthemum, e a gente vai ter também uma aparição que eu já comento aqui, que os fãs das séries animadas vão pirar com ela, com certeza. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz, porque é um personagem que eu gosto demais. Mas eu ainda fico interessado como o público casual, digamos assim, vai lidar. Aquele público que pode ser muito fã de Star Wars por causa dos filmes e aí começou a acompanhar The Mandalorian, mas não tinha visto Clone Wars, não tinha visto Rebels, não está acostumado a consumir o universo expandido. A Disney precisa também desse público, por questão de número até. Você precisa de um grande público consumindo para essas produções continuarem existindo. Então eu quero ver como essas séries em crossovers vão atrair um público ainda maior. Eu torço muito para que funcione. Eu acho que Star Wars está vivendo um bom momento com essas séries em live action. Então vamos agora para o episódio que, como eu disse, é um episódio acima de tudo de preparação do Boba Fett tentando montar esse exército dele. Agora fica mais claro o porquê a legenda usou exército desde o começo. Calma que eu vou explicar. Em inglês eles falam muscle, que nada mais é do que seria, né, força, músculo, ou seja, não necessariamente representaria número. Poderia ser resolvido essa palavra com o Mando e mais 2 pessoas. Agora, pela primeira vez na série, eles vão falar em um exército mesmo, né? Em infantaria, em números para combater os Pikes. A gente precisa de números para combater os Pikes. E aí fica um pouco mais claro o porquê da legenda aqui para o Brasil ter usado exército desde o começo, mesmo que todas as vezes anteriormente que a Fennec tinha falado sobre buscar aliança, ela nunca tinha falado em exército no áudio original. E agora esse exército vai partir provavelmente do grupo ali do Cobb Vanth, que vai ter essa motivação
para poder participar, a partir do momento que aparece Cad Bane, e quando ele aparece lá longe, o chapéu dele já entrega demais para quem é fã de Star Wars. Eu bati o olho ali, eu falei, não, é o Cad Bane. Aí primeiro eu pensei, o que o Cad Bane vai estar fazendo nesse lugar? E a gente entende que o Cad Bane está trabalhando ali para o sindicato, está trabalhando para os Pikes. E aí o fã de Star Wars talvez fique ansioso com algo que aconteceu, mas não aconteceu canonicamente. Tinha-se uma ideia, né, o Dave Filoni, que dirige esse episódio, tinha uma ideia de fazer um Boba Fett contra Cad Bane há muito tempo nas séries animadas. Só que antes da compra da Disney, Clone Wars tinha sido cancelado, antes de ter a 7ª temporada. E nesse meio tempo, muitos episódios que estavam sendo pensados e feitos se perderam. E em um deles tinha um duelo entre Cad Bane e Boba Fett. E agora o Dave Filoni, que tá junto com o Jon Favreau, que são as duas grandes mentes criativas dessas séries em live action, coloca em uma guerra de um lado Boba Fett, do outro Cad Bane. Simplesmente, talvez os dois maiores caçadores de recompensa da galáxia. Eu sei que vai ter muita gente falando, não, o Mando é melhor, né? Historicamente, Boba Fett e Cad Bane são talvez os dois grandes caçadores de recompensa, e seria muito legal, principalmente para quem é fã das séries animadas, para quem gosta do Cad Bane, que é um personagem muito interessante, seria muito legal ver esse duelo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do design do Cad Bane, né? É sempre mais difícil de fazer em live action, envolve muita maquiagem, esse tipo de coisa, mas eu acho que no geral ele saiu bem, e como eles constroem a voz, o chapéu e tal, eu achei que ficou bem interessante. Então, em essência, para o avanço do livro de Boba Fett, ou seja, dessa história construída desde o começo, dessa narrativa avançando, o que a gente vai ter nesse episódio é basicamente a possibilidade quase certa do pessoal que estava junto ali com o Cobb Vanth, e foi muito legal ver o Cobb Vanth de novo, o pessoal que ali da cidadezinha provavelmente se unindo ao grupo do Boba Fett graças à ação do Cad Bane. Para o avanço de O Livro de Boba Fett é acima de tudo isso, e também tem o atentado ali dos Pikes, que meio que seria o pontapé inicial para o começo da guerra. Então agora a gente tem Boba Fett com Fennec, com Mando, né, o Din Djarin, com Krrsantan e com a gangue ali dos motoqueiros, e com um exército que não é tão treinado, mas pessoas que já mostraram que podem dar conta do recado se bem utilizadas, né, de uma forma estratégica e tal. E eu digo que para o avanço do livro de Boba Fett é isso, porque o restante do episódio a gente vai estar muito mais focado em um dilema que começa lá em The Mandalorian, né? O Grogu continuar esse caminho para ser um Jedi, ou ele ficar junto com o Mando, que vai ser até o dilema final, que a gente não vai ter a resposta aqui no final do episódio, que eu fiquei bem puto, mas, claro, por um bom motivo para puxar a gente pro episódio seguinte, por mais que a minha aposta seria que ele vai continuar esse caminho dos Jedi. Tem até uma fala do Luke que reforça essa possibilidade em falar que o Mando não vai durar muito tempo na vida do Grogu, porque o Grogu vai durar muito mais tempo, ele envelhece muito mais devagar, pode ter essa relação também. E aqui a gente vê também como a Ahsoka meio que não proíbe, mas meio que não deixa o Mando encontrar o Grogu, primeiro falando, isso é algo que é bom pra ele ou é bom pra você, porque a gente sabe que o Mando sente saudade, gosta muito do Grogu, essa relação que a gente viu, toda a construção dela. E também tem essa relação do desapego do Jedi, né? O Jedi ter que desapegar daquilo que amava para poder seguir o seu caminho, algo que a gente já viu várias e várias vezes anteriormente, que o amor leva ao ódio e tal, que a gente já conhece, e aqui eles não precisam repetir isso, mas a partir do momento que a Ahsoka meio que deixa claro que não vai ser bom pro Grogu o Mando ver ele, a gente já entende o porquê disso. A gente vai ter também um flashback bem rápido. Eu confesso que eu não gostei tanto do flashback, tanto desse episódio. Tudo bem, mostra a Ordem 66 em ação e tal, e como o Grogu foi afetado por isso. Assim como no episódio passado a gente tinha visto também a Noite das Mil Lágrimas lá, né, quando o Império destrói Mandalore e tal. Mas são dois flashbacks que
acabam entrando de uma forma meio protocolar, é rápido, é só pra gente entender, principalmente quem não sabe direito o que está acontecendo entender, mas não é algo que agrega tanto assim, pelo menos na minha opinião. E aí, a partir disso, a gente vai ter um episódio que vai se ligar bastante com o Império Contra-Ataca, né? Se lá a gente tinha o Yoda treinando o Luke, aqui a gente tem o Luke treinando o Grogu, não é o mesmo planeta, mas tem uma relação muito parecida, né? Até como usa o ambiente, como fala sobre a força e tal. E a gente tem a confirmação de que o Grogu é o primeiro aluno do Luke. Então, para quem esperava ver o Kylo Ren jovem conversando com o Grogu, isso pode vir a acontecer mais pra frente, mas no momento o Grogu é o primeiro, né? A gente vê a construção ali de todo esse ambiente com aqueles droids que parecem... No começo eu achei que parecia aranha, mas eu acho que parece mais formiga, né? Essa ideia de você trabalhar, de estar trabalhando em equipe, o grupo junto para construir alguma coisa, lembra muito a formiga e acho que por isso o formato ali daqueles droids. E além disso a gente vai ter também a decisão a ser tomada, né? A escolha vai passar por dois elementos muito fortes aqui dessas duas culturas, né? O Jedi, o sabre de luz, e os Mandalorianos, a proteção em Beskar, né? Não vai ser aquela armadura mandaloriana que a gente vê no Din Djarin, por exemplo, que a gente vê no Boba Fett, mas não deixa de ser uma proteção de Beskar que, para quem é fã de Senhor dos Anéis, eu tenho certeza no que vocês pensaram quando vocês viram aquela cota de malha. Eu, como grande fã de Senhor dos Anéis que sou, vocês sabem disso, na hora me veio a cota de malha, o Mithril ali de Senhor dos Anéis. Então eu acho que no final é esse episódio de preparação com o foco muito grande no treinamento dos dois, com um foco muito grande em algo que não tem tanto a ver diretamente com o livro de Boba Fett, mas que tem muito a ver com o Mandoverse. Por isso que eu falo, cada vez mais eu acho que o Mandoverse vai se sobressair sobre essas séries que vão sendo criadas, né? Vai ser esse universo compartilhado dessas poucas séries em live action, mais do que cada uma das séries individualmente. E a gente vai ter toda essa questão do treinamento, é sempre muito legal. É muito legal ver o Luke, por exemplo, levando o Grogu, usando a força porque o Grogu anda muito devagarzinho, o Grogu tentando dar o pulinho, a relação com o sapo também, né, que ele gosta de comer os sapos, o que a gente já tinha visto lá na segunda temporada de The Mandalorian. Então, são poucas coisas, mas bem legais de se acompanhar nesse episódio. Como eu disse, é um episódio de preparação para o episódio final. Agora a gente deve talvez ter um pouco de Luke e Grogu no último episódio, mas vai estar longe de ser o foco, ou talvez eles deixem isso só para uma possível terceira temporada de The Mandalorian. O foco no episódio final deve ser a guerra mesmo, essa guerra que está sendo prometida, e agora todas as cartas estão na mesa. Eu apostava em algo muito mais mirabolante. Claro, fã sempre faz isso, né? Baylor Valance, outros caçadores de recompensa, talvez até clones mais velhos, como o Rex, que ainda estão vivo. Mas no final, com exceção do Kirsantan, que vem das HQs, e do Cad Bane, do outro lado, que vem das séries animadas, no final eles vão resolver meio que esse conflito usando o que já tinha sido apresentado antes no Mandoverse. Por isso que eu reforço mais uma vez a força desse universo. Então a galera ali do Cobb Vanth, o Mando, a Fennec, o Boba Fett, então pelo menos não parece que vai ter nada tão mirabolante assim, nada que não foi apresentado até agora para esse conflito final. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando para esse último episódio, qual é a decisão que o Grogu vai tomar. Tem também aqui embaixo as nossas redes sociais, siga a gente no Instagram que a gente produz muito conteúdo para lá e considere ser membro também do 16mm por uma quantia bem baixinha. Por hoje é isso e corta.